Olá, tudo bem? Hoje é a nossa última aula de Psicologia e Educação. E o assunto que vamos lidar hoje, vamos falar, é sobre as relações intrapessoal e a pessoal, interpessoal. Então, o que a gente pode falar, diferenciar uma da outra, né? Fazer a diferença de uma para a outra? A intrapessoal é você lidando com você mesmo, as suas reações. Intra, dentro. Então, o intrapessoal é você, é basicamente o ato de você se conhecer, você conhecer a si mesmo, você enxergar o mundo que está em torno de você ser capaz, né, de reagir a diversas situações do dia a dia. Como, por exemplo, né, sempre buscar o autoconhecimento, a autoconfiança, o autocontrole, né, as emoções, a nossa autoestima que tem que estar sempre elevada. Então a palavra diz intra, dentro, é tudo que a gente tem dentro da gente, que a gente pode observar para ficar, nos sentirmos melhores, né? E que a gente possa assim viver de forma diferente, porque a relação interpessoal é a relação que a gente tem que lidar com todas as pessoas do nosso entorno, do nosso dia a dia, com a família, com os amigos, no trabalho. Então, a interpessoal vai depender da relação intrapessoal, porque se eu consigo me entender, me compreender, aceitar as minhas limitações, controlar as minhas emoções, automaticamente eu vou poder entender e compreender o outro. Então, a relação que eu compreendo o outro, que é o convívio que eu vou ter com todas as pessoas socialmente, no trabalho, na minha família, né? Então, eu vou viver de uma forma melhor e vou poder compreender as pessoas. Então, essa relação, a diferença é essa. Eu lidar na intrapessoal, eu conseguir lidar comigo mesmo, me compreender, para que eu possa, quando eu estiver na relação interpessoal com todas as pessoas, eu compreender a pessoa de forma diferente, bem, melhor, porque eu tenho autoconfiança em mim, eu sei que eu tenho meus problemas, tenho as minhas dificuldades, tenho as minhas emoções, tenho meus sentimentos, e o outro também tem. Então eu tenho que entender a mim para poder entender o outro, né? E com certeza, gente, é basicamente assim, se eu me conheço, eu vou procurar conhecer o outro, entender o outro, né? Então a diferença é essa, a relação intrapessoal, você tem que se autoconhecer. Você precisa de conhecer as suas dificuldades, as situações que você vive no dia a dia, ter a autoconfiança, o autocontrole, tudo é auto, é você. Né? Para que quando você estiver num grupo com pessoas, que é a relação interpessoal, você vai ser de uma forma bem harmoniosa, porque você compreende, vai permear todo um conhecimento de grupo. E o profissional também. Nós trabalhamos em escola, nós vamos ver, a gente vai lidar com alunos, né? E você, se você se compreender, né, ser próspera, como eu sempre digo para vocês, prosperidade sempre, vocês vão compreender como é bom entender o outro, compreender o outro, ouvir, ter a escuta, principalmente em sala de aula. Nosso aluno precisa muito da nossa escuta, para que a gente possa, de uma forma bem prazerosa, bem harmoniosa, tentar conduzir, enquanto mediadores que somos. Então, essas duas relações assim, são basicamente a estrutura, né, de viver socialmente e tentar viver de uma forma de boa qualidade. Então, se eu me conheço, eu vou procurar conhecer o outro, né? Então, a gente tem que entender que a interpessoal é a relação que eu tenho que ter e saber lidar com o próximo, a maneira como eu vou lidar com meus colegas de trabalho, o meu chefe, né? A todos envolvidos nesse processo, esse ambiente de trabalho, porque na escola, gente, trabalhar em escola é bom, mas a gente tem que ter muita sabedoria. Então, quando a gente já consegue nos compreender, nos entender, a gente tem autoconfiança no que a gente
nos nossos objetivos, no que a gente quer, nas emoções, a gente consegue tirar, caiu, levantou, a gente consegue, quando chegar na hora das relações interpessoais, a gente consegue compreender o outro. Então, basicamente é isso. Aí, esse material que vocês têm, o autor coloca bem bacana, que ele diz que existem várias formas de a gente compreender e de importante, né, para o outro. Assim como se fossem as habilidades que numa relação intrapessoal e numa relação interpessoal. Então, na intrapessoal, ele diz que a gente precisa ser humilde, precisa de ser disciplinado, a gente tem que ter disciplina, tem que ser perseverante, tem que ter persistência, a gente precisa disso. Então, isso são habilidades que nós temos com a relação intrapessoal. E na relação interpessoal, que somos nós mesmos, né, a gente precisa ter uma boa liderança, ter uma boa comunicação, a gente saber trabalhar em equipe, a gente ter foco no que a gente quer, termos bem motivados para as situações, até na própria profissão que a gente exerce, respeitar as diferenças que a gente encontra, principalmente do nosso aluno, respeitar isso, né? Aumentar, de uma certa forma, a produtividade do nosso trabalho, a produtividade do nosso trabalho. Então, trabalhar em equipe. Então, essas são essas habilidades que a gente precisa ter enquanto as relações interpessoal. E as intrapessoal, a gente ainda pode dizer mais alguma coisa? Já falei, a gente tem que ter autoconfiança, a gente tem que controlar nossas emoções, o nosso sentimento, o nosso autocontrole emocional, porque professor descontrolado não dá, né? A gente precisa se controlar, que tem hora que vai acontecer coisas em sala de aula mas a gente tem que ter o nosso autocontrole, que muitas vezes, até vocês enquanto adultos, vocês fazem algum comentário na sala de aula que não é agradável, não seria o momento. O professor ele tem que ter um autocontrole até para olhar para você e você perceber que o momento não era aquele. Então, isso tudo, gente, é importante, enquanto professor, a gente ter esse domínio, esse autocontrole, porque senão a gente coloca as coisas todas a perder, né? Então, o professor ele nunca pode, como dizia minha mãe, sair da linha, né? Então, ele tem que estar sempre na linha. Mas tem horas que a gente precisa falar com mais seriedade, mas é dentro de uma perspectiva boa. Uma relação intrapessoal, a gente tem que, né, nos conhecermos mesmo para a gente poder fazer um bom trabalho. Então, assim, a diferença é essa, né? A intrapessoal, eu ter o meu autoconhecimento, eu me autoconhecer, conhecer minhas demandas, minhas emoções, meus sentimentos, e eu poder controlar isso tudo, compreender, né, para que eu possa viver melhor e eu ter uma boa relação com os amigos, com os colegas, com o colega de trabalho, com os próprios alunos, porque eu vou compreender a mim primeiro para poder compreender o outro. O outro, quando eu consigo compreender, eu estou usando a minha relação interpessoal. Entre, tá? Muitas pessoas, tá certo? Então, nós vamos ficar por aqui. Vocês têm um vídeo sobre relações interpessoal e interpessoal, um vídeo bem interessante para que vocês fiquem mais claro, de uma forma até mais lúdica, que vocês vão vivenciar isso e ver, e uma atividade. E no próximo módulo, acho que estamos juntos de novo. Estaremos juntos, se Deus quiser e Ele adquirir. Tá bom? Então, vamos ficar por aqui. E estou assim feliz porque tem muito aluno ainda, não desistiram, isso é bacana, não desistam dos sonhos. E está quase terminando essa pandemia, essa confusão nas nossas vidas. Tá certo? Então, fiquem com Deus. Estou morrendo de saudade. Até breve. Já já estamos juntos. Tá? Um grande beijo para vocês. Tchau, fiquem com Deus.